Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento: Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Carlos Batista. Olá, muito bom dia para você que está sintonizado aqui na Rádio Bandeirantes. AM 1170 para Campinas, que também recebe o sinal DFM 85.7. Para Ribeirão Preto, FM 85.3. E também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Com o Leandro Renato na mesa de áudio. Danilo Capucci nas montagens, gravações e também manipulando as imagens no YouTube. Se você ainda não é assinante, seja assinante, é de graça, não paga nada e você concorre a ingressos. E vamos aos destaques de hoje. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Em busca da primeira vitória na Série B, Ponte Preta enfrenta o Botafogo hoje, 19 horas, no estádio Moisés Lucarelli, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Além de Elvis, Leonaldi, Ramon Carvalho e Júnior Tavares, que estão no departamento médico, o técnico Felipe Moreira também não vai contar com Dudu Ratamoto. Ele pertence ao Botafogo e por questões contratuais não pode atuar. Gé e Matheus Jesus, expulsos após o apito final da última rodada, também estão fora do jogo. Cássio Gabriel e Samuel Andrade disputam a vaga no meio-campo. Eliel deve substituir a Gé. Tony não viajou para Caxias do Sul. O goleiro está fora da partida de quarta-feira contra o Juventude. Guarani avalia situações físicas de Matheus Barbosa, Regis e Bruninho. Os quatro foram substituídos durante o duelo contra o Ituano. Com os dois próximos jogos fora de casa, Guarani aproveita para fazer troca no gramado visando a sequência da Série B. Time de pivete supera 2016 e tenha o melhor início de brasileiro desde 2009. CBF sorteia nesta terça-feira os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. Competição tem 15 times da Série A e uma equipe da Série B. CBF realiza o sorteio a partir das 13 horas no Rio de Janeiro. Com um contrato até final do ano, Vanderlei Luxemburgo foi anunciado como novo técnico do Corinthians. Essa é a terceira passagem do treinador pela equipe da capital. Luxa realizou seu primeiro treinamento nesta segunda-feira e já comanda a equipe no duelo de hoje contra o Independente Del Valle pela Copa Libertadores.
Cristiano Ronaldo quer deixar a Arábia Saudita e voltar a morar em Madrid. Segundo o jornal catalão El Nacional, o atacante sente saudades da capital espanhola. Florentino Pérez poderia oferecer um cargo de embaixador ou função na diretoria do Real Madrid para o Robozão. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. 11h35, rápido intervalo e voltamos já aqui no Nossa Área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crispy Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Ponte Preta joga hoje, partida marcada para 7 da noite no estádio Moisés Lucarelli, pega o Botafogo. Transmissão aqui na Bandeirantes de Leandro Bolles. E agora, informações da Macaca, Vladimir Catarino. Hoje a Ponte entra em campo, daqui a pouquinho, 7 da noite, pegando a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto no Majestoso. Quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte necessita muito da vitória, né, Batista? Deixou escapar os 3 pontos contra a Chapecoense no finalzinho, tomou gol aos 50 minutos, vencia por 1-0, sofreu o empate 1-1, mas somou o primeiro ponto, agora busca a primeira vitória na competição. Segundo jogo que a Ponte fará no Majestoso, o primeiro foi a derrota para o Criciúma pelo placar de 2-1. Informação importante com relação a ingressos, hein? Atenção, torcedor da Macaca, os ingressos já estão sendo vendidos nas bilheterias lá do Majestoso. A venda começou há pouco, às 10 horas da manhã, vai até o final da primeira etapa, final do primeiro tempo. O preço dos ingressos, arquibancada geral, R$20 o preço do ingresso inteiro, R$10 a meia entrada. Setor VIP, R$40 a inteira, R$20 a meia. E na vitalícia, R$100 o ingresso inteiro e R$50 a meia entrada. Então, para você, torcedor, aí já vá se preparando com o valor dos ingressos para prestigiar a Ponte no jogo de hoje. O técnico Felipe Moreira Batista vai ter muitos desfalques para escalar a Ponte Preta, vai ter que quebrar a cabeça para escalar os 11 titulares. Por quê? Ele não terá os 2 jogadores que foram expulsos no final da partida contra a Chapecoense. Aquela discussão forte lá entre o Matheus Jesus e o Gé, prejuízo para a Ponte, os 2 foram expulsos, estão fora, não vão jogar contra a equipe do Botafogo hoje. Outro problema importante, o Elvis. O Elvis levou uma pancada no jogo contra a equipe da Chapecoense, foi melhor avaliado, está fora, vetado pelo departamento médico, Elvis também não joga.
Outro que está fora, Dudu Ratamoto, aumentando a série aí, aumentando o número de desfalques, que já contava com o Leonaldi e também com o jogador Ramon Carvalho, né? Leonaldi e Ramon Carvalho também entregues ao departamento médico, estão fora, ou seja, vai ter que pensar e muito o técnico Felipe Moreira para escalar a equipe da Ponte Preta para daqui a pouco enfrentar o Botafogo. Um pensamento aqui, numa possibilidade, entre as possibilidades de escalação, o Kaique França no gol, Luiz Felipe, Fábio Sanches, Edson e Arthur, já que o Júnior Tavares ainda não liberado para a lateral esquerda, Felipinho, Amaral, Samuel Andrade, Cássio Gabriel, Guipira e Eliel. Pode ser um time aí da Ponte Preta para enfrentar a equipe do Botafogo hoje à noite. Independente de quem vai a campo, a Ponte precisa muito desta vitória, desse resultado. O retrospecto, pelo menos nos números da Ponte Preta, Batista, leva vantagem sobre a equipe do Botafogo, né? Foram 83 encontros até aqui, com 32 vitórias da Ponte, 24 vitórias do Botafogo, além de 27 empates. Jogando no Majestoso, a equipe da Ponte Preta venceu 20 dos 40 jogos disputados. Então, jogando no Moisés Zucarelli, a Ponte Preta venceu a metade dos jogos que disputou contra a equipe do Botafogo, mas cada jogo é uma história, né? Cada jogo é uma história diferente, um capítulo diferente. Isso que a Ponte tenta e precisa muito escrever na noite de hoje. A CBF escalou o Marielson Alves Silva para apitar a partida. Ele vai ter como assistentes o Alessandro Rocha Matos e também o Eli Carlos Franco de Oliveira. No árbitro de vídeo estará o Jean-Pierre Gonçalves Lima, esse é o time responsável por trabalhar nesta noite entre Ponte Preta e Botafogo. Jogo importante, quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Batista. O problema do Elvis é no joelho, né? Ele tomou primeiro uma pancada na costela, continuou em campo e aí depois tomou uma pancada no joelho. Joelho inchado, parecendo um sapo, e por isso ele está vetado para a partida de hoje. Problema seríssimo, né? O pai de Cássio Gabriel é o substituto imediato, mas o Elvis é um desfalque sensível, jogador de muita qualidade. E o Botafogo também tem desfalques. Felipe Souto está machucado, não joga. Erickson, Diogo Silva e João Veras estão na transição. E o provável time, Matheus Albino, Vidal ou Tássio, Carlinhos, Márcio Silva e Jean Vitor, Guilherme Madruga, Tarek, Luiz Henrique, Gustavo Xuxa, Robinho e Osman. Time do Botafogo que tem 3 vitórias na competição e vai enfrentar a Ponte às 19 horas. Gleger Zorzinho, a sua análise falando aí da Ponte Preta, que hoje pega o time do Pantera de Ribeirão Preto. Diz aí, Gleger. A Ponte que tem sérios problemas de escalação, com alguns jogadores entregues ao departamento médico. Gé e Matheus Jesus expulsos na última partida. E quando você já tem um elenco relativamente enxuto e perde jogadores importantes, como a Ponte tem perdido, né? Leonaldi, Ramon Carvalho, e agora na última partida ali, aquela bobagem dos 2 jogadores, acabou ocasionando a expulsão dos 2 e você perde para um jogo importante, enfrentando uma das equipes que começaram muito bem a competição, que é o Botafogo de Ribeirão. Então, assim, Batistão, ouvintes do nossa área, eu acho que o Felipe Moreira já está começando a encontrar um jeito de jogar. A Ponte não jogou mal contra a Chapecoense, mas é claro, o importante é você conseguir dar um padrão ao time. Também importante demais você ter uma sequência de jogadores de um time titular, né? Ficar trocando todo o jogo, às vezes acaba prejudicando demais. Dudu Ratamoto também está fora, né? Ex-Botafogo, está fora. Ele que entrou bem na última partida, voluntarioso, indo para cima, tentando criar aí algumas oportunidades. Mas, independente de qualquer coisa, eu acho que o espírito tem que ser aquele incorporado lá em Chapecó para que a Ponte possa tentar surpreender. O jogo é duro, difícil, né? Vai jogar em casa e assim, a Ponte precisa de um bom resultado. E qual é esse bom resultado? Jogando em casa, somente vitória, viu, Batistão? E olha, uma informação, tem Twitter chamado Informações Carvoeira.
e colocou uma informação dizendo que a Ponte estaria preparando uma proposta para o técnico Cláudio Tencati, proposta oferecendo o dobro do que ele ganha no Criciúma. E o portal carlosbatista.com.br, a reportagem entrou em contato com Marco Antônio Berlim, presidente da Ponte, que negou veementemente qualquer contato com Cláudio Tencati ou Mozart, nomes que não foram ventilados, segundo o presidente da Ponte. A Ponte tem que acertar primeiro a rescisão contratual com o Hélio dos Anjos, não tem dinheiro para isso, está tentando arrumar o dinheiro para fazer a quitação, dar baixa, portanto, no Hélio dos Anjos no BID, e depois, consequentemente, vai contratar ou vai tentar contratar, se é que vai, um outro treinador. Então, o treinador, no momento, ainda interino, é o Felipe Moreira, e não há qualquer tipo de contato ou tentativa de contratação ao Cláudio Tencati. E, inegavelmente, está fazendo lá um bom trabalho no Criciúma, 10 pontos, ontem empatou com a equipe do Londrina, mas a Ponte não tem interesse e também não fez nenhum contato. E o nome sequer foi ventilado. E também não tem nenhum interesse, e o nome também sequer foi cogitado no Mozart, que ontem foi demitido pelo Atlético Goianiense. Ouvinte participando, bom dia. Alguma possibilidade do técnico do São José assumir a Macaca? Não, no momento nenhum nome está sendo ventilado no estádio Moisés Lucarelli. Bom dia, Batista, tudo bem? Batista, a briga entre Jesus e Gé tem a ver com elenco rachado e salário atrasado. Carlos Castelo. Não tem, Carlos, absolutamente nada. O que aconteceu lá foi que o Matheus Jesus foi cobrar o Gé, porque no lance que aconteceu o gol de empate da Chapecoense, quem deveria estar ali onde o jogador da Chapecoense entrou era o Gé. Todo time faz a mesma coisa. O centroavante, que é bastante grande, retorna para ajudar o sistema defensivo. E o Arthur, quando ele vem, ele está chamando o Gé para retornar. E o Gé não vai. Não sei se ele imaginava, talvez, ficar ali na frente da área para tentar armar um contra-ataque rápido. Aí o cara da Chapecoense entrou no costado da defesa, falha total, claro, da defesa, mas o Matheus Jesus foi chamar a atenção do Gé por causa desse lance. E aí falou uma série de palavrões, impróprios, para esse horário, não podemos dizer aqui o que é que ele falou, e o Gé revidou, os dois foram expulsos. A diretoria, inclusive, conversou ontem na reapresentação com os dois jogadores. Não será multado nem o Matheus Jesus, que iniciou a briga, e nem o Gé, que revidou, mas teve uma conversa chamada conversa de cantão. Uma conversa séria com os dois jogadores para que o fato não vá se repetir, mas nenhuma multa será encaminhada para os atletas. 11h49 agora aqui no Nossa Área. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Informações do Guarani na Bandeirantes, Vladimir Catarino. Bugre que volta a campo amanhã, joga contra o Juventude às 19h, 7h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Guarani que vem muito bem, obrigado, lidera, tem 100% de aproveitamento. Aliás, o Guarani já superou a marca da Série C do Campeonato Brasileiro de 2016. Naquela ocasião, uma equipe comandada pelo Marcelo Chamusca ganhou 3 partidas nas 3 primeiras rodadas. Aliás,
não ganha os 3, né? Somou 7 pontos, 2 vitórias e um empate naquela ocasião. Então, por isso superou, porque nesta competição, na Série B deste ano, já são 3 vitórias. Agora a meta é outra, o sarrafo é um pouco maior, igualar 2009, ano que o time conquistou o acesso à divisão de elite. Naquela ocasião, o Guarani, comandado pelo saudoso Vadão, ganhou as 5 primeiras partidas na competição naquela Série B. Então, agora faltam 2, né, vitórias consecutivas para o Guarani chegar nessa marca. Mas enfim, independente disso, o Guarani faz uma excelente campanha na Série B. Volta a campo contra a equipe do Juventude, e a preocupação agora, Batista, é com relação ao condicionamento físico, né? O desgaste físico tem sido grande dos jogadores, os jogos muito intensos, né? Então isso tem preocupado, tanto que a equipe de fisiologistas do Guarani tem trabalhado bastante. Por exemplo, há uma preocupação com o Matheus Barbosa, que ficou de fora contra o Ceará, voltou contra o Ituano, está sendo avaliado, talvez até vá para o banco de reservas para o Alvarinho ocupar a vaga de titular. Regis e Bruninho também estão recebendo atenção especial. No caso do Regis, desgaste, nenhuma lesão detectada. E no caso do Bruninho, ele levou uma pancada, está sendo melhor avaliado para saber se tem condições ou não para jogar. Quem está fora seguramente é o Tony, goleiro que saiu machucado, inclusive, contra a equipe do Ituano. O Tony sequer viajou para o Rio Grande do Sul, então está fora da partida. Pegorari vai ser o goleiro titular, o Álvaro, goleiro da base, será o reserva. Pegorari, que entrou muito bem contra o Ituano, vai ser o goleiro titular no jogo de amanhã contra a equipe do Juventude. Quem concedeu entrevista à assessoria de imprensa do Bugre foi o Wenderson, jogador que vem sendo o destaque do time do Guarani. Ele fala sobre esse bom momento vivido pelo Bugre. É sempre bom começar bem, né? Começar o campeonato ganhando, 3 jogos, 3 vitórias, e a gente continuar no pelotão de cima é muito bom. Mostra a força do nosso grupo, mostra a qualidade do nosso grupo também, e se Deus quiser a gente vai brigar lá em cima o campeonato inteiro. E Wenderson, você junto com o grupo ali tem se destacado bastante, vários jogadores na seleção da rodada. Você chegou no Guarani, você veio ali não sendo titular, mas você buscou seu espaço e agora está conseguindo jogar assim como titular. O quão é importante o jogador estar sempre preparado para quando surgir a oportunidade de agarrar? Sim, as coisas levam tempo. Cheguei aqui sabendo que não ia ser um desafio muito fácil, que o grupo era bom, o Guarani é um time grande, que ia ter jogadores de qualidade. Sabia que ia ter que trabalhar para ter meu espaço. Fui ganhando meu espaço dia a dia, mostrando meu trabalho, e graças a Deus estou tendo sequência hoje, e só manter para melhorar também, né? Palavras, portanto, do Wenderson, volante da equipe do Guarani, falando sobre esta campanha do time até aqui e, lógico, já falando sobre a sequência, né, da temporada do Guarani nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o Guarani amanhã jogando contra a equipe do Juventude em Caxias do Sul. O árbitro vai ser o Diógenes José Padovani de Andrade. Ele vai ser assistido pelo Fabiano da Silva Ramírez e pelo Douglas Pagung. O quarto árbitro vai ser o Jonathan Pinheiro. No VAR estará Éber Roberto Lopes. Jogo importante o Guarani nesta caminhada, né, nesse bom início de participação no Campeonato Brasileiro da Série B. Boa sorte ao Bugre. Falamos do Guarani aqui no Nossa Área. Gleger Zorzin. Guarani que teve um início surpreendente, né? Tá fazendo uma campanha lindíssima aí, 3 jogos, 3 vitórias, um saldo muito positivo de gols, isso é importante. O Pivete dando um padrão de jogo ao time, apesar de não ter gostado do Guarani no primeiro tempo contra o Ituano, mas o que vale realmente nesse momento é tirar o pedido, é fazer a pontuação necessária, é ganhar os jogos, principalmente jogando em casa, e agora para esse confronto fora de casa, o Guarani precisa somar pontos, né, para continuar nessa evolução, para continuar nesse crescimento. Eu acredito muito na presença do Pegorari no gol, foi muito bem na partida, fazendo grandes defesas no momento delicado do jogo. Ele acabou entrando ali substituindo o Tony e para mim, sem dúvida nenhuma, foi eleito o craque do jogo. Eu, inclusive, votei nele aqui pela Rádio Bandeirantes, porque foi muito bem. Não é fácil, eu sei disso. Não é fácil entrar aos 20 e poucos minutos do segundo tempo, num dia que estava muito frio, né? Aliás, numa noite que estava muito frio, e de repente o cara vai lá e faz o que fez o Pegorari. Então merece a titularidade. O Tony provavelmente deve ficar fora desse jogo também, né? Deve aí não reunir condições para ir para a partida, e o Pegorari deve ter mais uma oportunidade. O jogo é duro, difícil, mas eu estou acreditando muito, viu, Batistão, nesse crescimento do Guarani dentro da competição. Vai para Caxias, tem que trazer pontos. Seja ele 3, seja ele 1, o importante é não perder.
Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Leandro Bolle. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar que ontem no fechamento da terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, jogando em São Januário, o Vasco perdeu para o Bahia por 1-0. Com esse resultado, o Bahia conquista os 3 primeiros pontos e termina a rodada na 15ª colocação. O Vasco em nono com 4. O líder do Brasileiro é o Botafogo com 100% de aproveitamento, 9 pontos. Entre os paulistas, o Palmeiras é o terceiro colocado, São Paulo o 8º, o Santos o 11º, o Red Bull Bragantino o 12º e o Corinthians termina a rodada na zona do rebaixamento, no 17º lugar com apenas 3 pontos. Hoje, terça-feira, é dia de Série B, logo mais 7 da noite, Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão. No mesmo horário tem CRB e Sampaio Correia. Também às 7 pela Libertadores, pelo grupo do Flamengo, Nublense e Alcas. Hoje também é dia de Copa Sul-Americana, com destaque para o jogo do São Paulo na Colômbia. Encara o Tolima. Ainda pela Libertadores, 9 da noite, tem Atlético Nacional e Olímpia do Paraguai. 21 horas no Maracanã, tem Fluminense e River Plate. E no mesmo horário, na Neoquímica Arena, jogam Corinthians e Independente Del Valle. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio com a melhor equipe esportiva do interior. Nesta terça-feira, a Ponte Preta vai enfrentar o Botafogo de Ribeirão às 19 horas no estádio Moisés Lucarelli. E na quarta-feira, o Guarani vai encarar o Juventude às 19 horas em Caxias do Sul. Jogos da quarta rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Bolle. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto de logo mais 7 da noite entre Ponte Preta e Botafogo, quarta rodada da Série B no estádio Moisés Lucarelli. A provável macaca de Kaique França, Luiz Felipe, Fábio Sanches, Edson e Arthur, Felipe Amaral, Felipinho, Cássio Gabriel ou Samuel Andrade e Elvis, Pablo Diego e Eliel. Já a equipe do Botafogo, que é comandado pelo técnico Adilson Batista, Matheus Albino, Vidal, Carlinhos, Márcio Silva e Jean Vitor, Guilherme Madruga, Tarek, Luiz Henrique, Gustavo Xuxa, Robinho e Osman. Apita o jogo Marielson Alves Silva da Bahia. Auxiliar número 1, Alessandro Álvaro Rocha de Matos. 2, Elicardos Franco de Oliveira. Quarto árbitro, Fabiano Monteiro dos Santos. Árbitro de vídeo será Jean-Pierre Gonçalves Lima. 7 da noite, a bola rola, Moisés Lucarelli. Vamos estar juntos aqui na Rádio Bandeirantes, Campinas, Ribeirão Preto e no YouTube, em Ponte Preta e Botafogo.
Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Final do Nossa Área de hoje. Na sequência vem aí a edição nacional do Nossa Área. Nós voltamos às 5 da tarde com o Esporte em Debate aqui na Bandeirantes. Ótima tarde pra você. Valeu, gente. Tchau. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.